Olá pessoal, aqui é Débora Espadoto do grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo o livro Marco Zero do Joe Vitale. Nós vamos hoje ler o capítulo 7, que tem como título Botão de Controle, o efeito placebo. Bem interessante parece ser essa parte, eu gosto muito dessa coisa do efeito placebo e do que esse efeito gera no nosso cérebro, né? Então vamos aprender mais sobre isso. Inicia com uma frase dizendo: segundo um pesquisador da Cambridge University, não importa a ordem das letras de uma palavra, a única coisa importante é que a primeira letra esteja no lugar correto. O resto pode estar numa bagunça e você ainda irá ler sem problema. E isso porque o cérebro humano não lê cada letra sozinha, mas a palavra como um todo. Gente, isso que eu li agora tá com as letras todas trocadas, mas com essa ordem de que a primeira letra é a mesma e a última também. E no meio tá tudo trocado. Por exemplo, tá escrito segundo é o SEGNDO. Um pesquisador é PSE, quis dor, tá tudo errado. E eu li até o fim, sem nenhum problema. Que é o que eles estão dizendo ali, né? Que o nosso cérebro, então, ele lê uma palavra como um todo e não uma palavra sozinha. Bem interessante tudo isso, realmente. Bom, vamos dar início então à leitura do livro, né? O seu cérebro é elaborado para criar atalhos a fim de compreender a realidade e buscar quaisquer ameaças à sua sobrevivência. Um dos meios pelos quais ele faz isso é preenchendo as lacunas, exatamente como você fez enquanto lia as palavras inarticuladas acima. No entanto, essa habilidade ímpar também pode criar problemas na percepção. Sua mente pode ser inclinada ao erro e talvez você nem perceba. Em 2005, o filme Control é um grande exemplo de como isso funciona. É a história de um sociopata sentenciado à morte por injeção letal e a quem foi dada uma segunda chance na vida. E tudo o que ele tem que fazer é ser voluntário para uma experiência, como se fosse um hamster, sabe? E ele tem que se voluntariar para testar essa nova droga que todos esperavam trazer paz para uma alma perturbada. O ator Ray Liotta, interpretando o personagem protagonista do assassino, relutantemente concorda. E com o passar do tempo, seu personagem se acalma, vivencia o remorso e verdadeiramente parece ter mudado. Mas logo descobrimos que todos os outros voluntários, alguns utilizando a mesma droga experimental, morreram. No entanto, o Ray continua vivendo. E por quê? Por que ele estaria ainda vivendo? Bom, eu não quero estragar o filme para você, mas só vou dizer o seguinte: as suas expectativas criam os resultados que você obterá. Não precisa saber conscientemente quais são essas expectativas. Irá tirar conclusões a respeito a partir dessas pessoas à sua volta e de seu próprio passado. Aí que o Ho Oponopono chega para salvar o dia. Segundo o Dr. Hewlett, o nosso passado faz parte de nossa programação. O que esperamos da vida e uns dos outros, vem das conclusões que nós tiramos de nossas experiências. Em outras palavras, você quase nunca enxerga um momento claramente. Você vê através de um filtro. No filme Control, o ator principal teve uma criação violenta. Ele sempre havia presenciado crimes de paixão e de ódio. E inconscientemente ele concluiu, então, que a sua vida seria aquilo que ele viu. E claro que isso não precisava ser verdade, pois não tinha que ser assim, certo? No entanto, a sua mente tirou conclusões e ele inconscientemente vivenciou essas conclusões, né, a partir das expectativas que ele inconscientemente criou. Então, à medida que a história se desenrola no filme, ele conhece alguém que o ajuda a tirar uma nova conclusão a respeito de si mesmo, e aí ele começa a mudar drasticamente. E por quê? Porque a sua nova percepção de si mesmo cria um novo modo de ser. Ele se torna uma alma benevolente em lugar de violenta. E o Ho Oponopono nos ensina que o seu passado não é uma linha de tempo sozinha.
O Dr. Heulen diz que carregamos dados de amebas e de todas as vidas desde o início do universo. É mais que você carrega na consciência da sua vida atual, muito mais. A sua bagagem é muito pesada. Você fez as malas para uma viagem algumas vidas atrás e ainda não desfez essas malas. Portanto, o que você vê e vivencia é raramente a pureza desse momento. Mas enquanto lê essas palavras, a sua mente se transmite a você através de um filtro da programação pré-concebida. Se foi ensinado a você ser cético, você lerá este livro de um jeito. Mas, se foi ensinado a você ser aberto, irá ler este livro de um outro modo. Se você gostar de mim e dos meus livros, terá uma determinada expectativa. Se você for uma daquelas pessoas que não gostam de mim, vai ler este livro de um jeito totalmente diferente. Bem, onde está o livro? Se há múltiplas formas de assimilar essas palavras, dependendo dos seus dados pessoais e suas expectativas, onde está a realidade deste livro, então? Aqui está outro testamental, está escrito, mas deve ser outro testemunho, né? Para ajudar a elucidar como as funções cerebrais seguem esses parâmetros. Leia a frase seguinte. Aqui está outro teste mental, não testamental, tudo junto. Entendi agora. É um teste mental, então, para ajudar a elucidar como as funções cerebrais seguem esses parâmetros. Leia a frase seguinte e conte quantas letras F você vê. Finished files are the result of years of scientific study combined with the experience of years. Tô contando aqui, né, gente? 2, 4. 5, eu acho que tem. Então, esse exemplo ajuda a demonstrar como seu cérebro tem falhas. A propósito, há 6 Fs. Você chegou a notar os Fs das palavras off? Sim, eu notei, mas eu contei mesmo assim só 5. Aqui está outro teste. Quantos animais de cada espécie Moisés colocou na arca? Vocês já estão pensando aí? Quantos animais de cada espécie Moisés colocou na arca? Eu acho que era 2, né? Porque ele fez um casalzinho, não era? A menos que você já tenha visto essa pergunta, provavelmente respondeu 2. Respondi mesmo. Mas você estaria errado. Moisés não reuniu animais. Foi Noé quem o fez. É verdade. Eu já tinha passado por essa mesma brincadeira. Olha eu. Caí de novo. Segundo Ray Herbert, em seu livro On Second Thought, um estudo foi conduzido no qual alunos universitários foram solicitados a ler instruções no início de um programa de exercício. E um grupo leu as instruções de uma fonte Arial preta, clara e legível. E o outro grupo leu as mesmas instruções, mas em fonte brush, fazendo parecer que tinha sido escrita à mão em paintbrush japonês. Uma outra fonte, né? Então foi solicitado que os alunos iniciassem a rotina dos exercícios. Os que leram as instruções na fonte fácil sentiram que o programa seria fácil de começar a realizar. Mas os que leram as mesmas instruções com a fonte mais difícil sentiram que o programa seria excessivamente difícil. Então eles nem o fariam. Segundo o que Herbert escreveu, os que penaram para ler as letras desenhadas em paintbrush japonês não tinham qualquer intenção de seguir ao ginásio. Apenas a leitura já os cansou e já os desmotivou. Então perceba que esses alunos não sabiam conscientemente que o desenho das instruções estava afetando as suas decisões. Isso ocorreu sem que eles tivessem consciência. Foi um tipo de fonte, apenas a fonte que os influenciou. O seu cérebro faz julgamentos súbitos o tempo todo e ele está tentando ser eficiente e mantê-lo em segurança. E ele também é preguiçoso, ele não quer que você saia se bloqueando e fazendo muito esforço, né? Porém,
Como revelam os exemplos anteriores, estes atalhos talvez estejam limitando a sua capacidade de enxergar a realidade da vida e fazer mudanças quando você quiser fazê-las. Talvez você nem veja como tudo e todos à sua volta estão te influenciando. Está ocorrendo de forma totalmente inconsciente. E o Ho Oponopono o convida a abrir mão da programação passada, que essencialmente cria essas falhas mentais, esquecendo todo e qualquer ato passado, para encontrar o amor e a aceitação deste momento. É um pedido oficial do Dr. Heulen. É um pedido difícil também, né? O Dr. Heulen não acredita que conseguiremos fazer tudo isso, toda essa limpeza nessa vida. Acho que ele está sendo pessimista até, mas isso é um dado meu, né? O autor está dizendo que ele acha até que daria. De qualquer modo, a atitude tomar é purificar apenas. Purificar neste livro, purificar em sua vida, em suas expectativas, em qualquer coisa. Todas as coisas que lhe ocorram, que estejam no seu caminho, no milagre do agora. O filme Control, né, demonstrou que você obtém aquilo que espera, mesmo quando isso é inconsciente. Mas isso foi só um filme. Agora, quanto à vida real, né, como que seria isso? Em uma postagem que eu escrevi para o meu blog, eu mencionei acreditar em magia. E alguém comentou querendo saber sobre os guerreiros antigos que usavam coletes mágicos para se protegerem de flechas e balas. E ele achava que eles estavam mergulhados no pensamento mágico, não na realidade. E eu achei isso estranho. Se fosse uma batalha, eu usaria qualquer coisa que me prometesse me proteger, incluindo um colete mágico. Eu colocaria, inclusive, bem depressa. Vestiria até os fios de macarrão na cabeça ou um colar de cocô de coelho se eu achasse que isso ia me ajudar. Qualquer coisa que fosse me proteger. Acho que você seria ligeiramente tolo em não fazer o que fosse preciso para se sentir mais forte, desde rezar até os rituais e os ornamentos, o que for. Qualquer coisa que o ajudar a passar por uma experiência aterrorizante, como uma guerra, deve ser aceitável. Mas vamos olhar um pouco mais fundo o comentário do meu amigo. Quando o pensamento mágico se torna um problema, por que seria um problema, né? Então, a minha pesquisa sobre placebos, definidos como pílulas inofensivas, remédio ou procedimento prescrito mais para benefício psicológico do paciente do que qualquer efeito psicológico de verdade, né? Confirma que quando você acredita em alguma coisa, a sua crença tende a fazer aquilo se tornar realidade. Quantas histórias de efeito placebo nós vimos, né? E há estudos científicos também chocantes provando que quando as pessoas com problemas de joelho foram levadas a acreditar que passaram por uma cirurgia do joelho, elas receberam anestesia e incisões nos joelhos, mas não a cirurgia. Elas passaram por todo o procedimento, mas ninguém fez cirurgia nos joelhos delas. O que aconteceu com isso? De fato, elas melhoraram. E mais recentemente, um estudo revelou também que um placebo funciona ainda melhor quando você sabe que é um deles. E essa é novidade para mim. Bom, ele diz que isso não é novidade. Eu sei do poder da crença desde os anos 60, quando li A Magia de Acreditar, que era uma obra-prima de Claude Bristol. A sua crença é que molda a sua realidade. Então, acredite que algo seja verdade sobre você mesmo ou sobre seu mundo e você tende a atrair as circunstâncias que surgirão. Isso também funciona com crenças negativas. O nocebo, é o que eles dizem, né? Por ser o não sebo, é uma expectativa negativa e igualmente criará uma condição para ela. Em outras palavras, se você acreditar que as coisas vão dar errado ou que algo terá um efeito danoso, tenderá a atrair essa expectativa. E isso leva a um apuro interessante. A sua crença influencia a sua realidade de forma tão drástica, enquanto a sua crença está em conflito. Se a sua, vou repetir que era uma pergunta agora que eu percebi. A leitura do livro ela tá escrito um pouco confuso, então
Vou repetir aqui. Se a sua crença influencia a sua realidade de forma tão drástica, então o quanto a sua crença está em conflito com a realidade. Por exemplo, vestir um colete mágico para ir à guerra é apenas iludir-se, será? Se a crença em desfecho, vai trazer algo positivo, é apenas uma ilusão, apesar de trazer uma realidade depois? A crença em um desfecho negativo é um erro, apesar das provas contrárias? Isso era uma pergunta. A crença em um desfecho negativo é um erro, apesar das provas contrárias? Bom, a resposta para isso, provavelmente. Sim, você pode estar se iludindo quando veste um colete mágico com um anel abençoado, Mas é exatamente essa ilusão que pode ser a crença que vai te ajudar a atravessar a vida com força e até ter a ousadia extra de que você precisa para ajudá-lo a sobreviver e prosperar. Coloque dessa forma. E qual será a sua saída? Entrar na batalha sem nada? Passar pela vida sem força? Ou ter uma crença, que o ajude a seguir em frente? É a questão da religião, gente? A religião faz isso com as pessoas. Dizem que a religião não faz nada ela por si só, Mas que quando a gente acredita, sim, a gente mesmo produz nossos milagres, Bom, pelo fato da sua crença ser o elemento de controle nessa situação, você está livre para acreditar no positivo, no negativo ou em nada. Eu coloco nada aqui em itálico, pois até acreditar em nada ainda é acreditar em alguma coisa. Alguns acham que o grande Deus, chamado ciência, é a supremacia do que é realidade. No entanto, a ciência está sempre chegando a conclusões que contradizem as anteriores. E a ciência atual, por trás dos placebos, prova que o que você acredita é mais importante do que a assim chamada realidade à sua volta. E aí? Se a ciência já prova isso? Bom, se a ciência for o fator decisivo sobre essa realidade, por que todos os cientistas não concordam então? Por que ainda há cientistas que acreditam em percepção extrasensorial, por exemplo, e outros que não acreditam? Por que tem essa separação, de opiniões? Nossa, achei que a ciência fosse o veredito, não é? Assim, se a ciência diz, então tá dito. Mas tem tantas controvérsias na ciência, é isso que o autor está querendo dizer. Deixei de ler revistas populares de ciência, como a Psychology Today, porque eu estava claro que simplesmente relatava estudos recentes. Se você esperar o tempo suficiente, irá descobrir novos e novos estudos que serão conflitantes com os antigos, e assim por diante. Resumindo, então, gente, o que é, afinal, real? Desde que eu lancei meu livro e o programa em áudio, The Awakening Course, eu tenho enfatizado que a realidade inteira é uma ilusão. Não é uma ideia nova. Buda e outros, principalmente os professores de não dualidade, vêm dizendo a mesma coisa. Quando você vem do quarto estágio de despertar, você vê a ilusão, que tudo isso onde vivemos é ilusão. Como dizia Einstein, a realidade é meramente uma ilusão, apesar de ser bem persistente. Novamente, você é livre para usar amuletos ou coletes mágicos ou não fazer nada disso. Você pode depositar a sua fé na magia ou pode colocar sua fé na realidade. Ambas refletem suas crenças. Ambas são essencialmente realidade. Afinal, a chamada realidade que você enxerga é vista por meio de suas percepções. E essas percepções são feitas de suas crenças. Se você me conheceu, me ouviu falar, viu minhas fotografias, me viu na TV ou no cinema, sabe já que eu uso anéis e colares de miçangas. E algumas peças são para branding, que é para usar as marcas que as pessoas querem que eu uso para propaganda, e outras possuem realmente valores de amuletos para mim, E acredito que me ajudam. Na verdade, sempre que eu falo em público, eu uso uma pedra especial feita com parte de um meteorito de Gibeon, que estimam possuir 4 bilhões de anos.
mais velha do que o planeta Terra. E essa pedra é linda. E eu sinto uma energia extra quando uso. Também foi um presente de Nerissa, minha esposa, há uma década já. Portanto, também tem um valor sentimental. Você pode me ver usando-a nas capas dos meus livros, né? Que estou usando esse amuleto para mim. E o que é mais importante a respeito? A minha crença nesta pedra. Então, se é a minha crença, né, que é o importante a respeito desta pedra, o que é real de fato? É a pedra que faz isso, é eu acreditar nela, né? A verdade é que eu prefiro acreditar em um universo mágico e ver a minha vida florescer com milagres, do que andar por aí temendo cada folha que cai. Ao mesmo tempo, concordo com o ditado Sufi: confie em Alá, mas primeiro amarre o seu camelo. Voltando ao comentário do meu amigo sobre minha postagem no blog a respeito do pensamento mágico, isso significa: confie em seu colete mágico, mas também faça o que for necessário para se cuidar. Isso tem tudo a ver com a cocriação da realidade. Sim, a magia existe. E sim, suas ações no mundo físico existem. A coisa mais sábia a fazer é mesclar as duas coisas. O único perigo real da magia é confiar somente nela. O Sean Acor, é um autor, né, do livro A Vantagem da Felicidade, sugere que você use óculos de lentes tingidos de rosa em um lugar de lentes cor-de-rosa. Ele coloca da seguinte forma: como o nome diz, óculos tingidos de rosa permitem que os problemas da realidade entrem em seu campo de visão, embora ainda mantenham seu foco no positivo. Vou concluir citando Bruce Barton, que é tema do meu livro Os 7 Segredos Perdidos do Sucesso. Ele escreveu o seguinte no seu livro: O que um homem pode acreditar? Em 1927. E ele escreveu assim: fé no negócio, fé no país, fé em si mesmo, fé em outra pessoa. Esse é o poder que move o mundo. E porque é insensato acreditar que esse poder, tão mais forte que qualquer outro, é meramente um fragmento do grande poder que conduz o universo? Resumindo, se eu fosse para uma batalha, certamente colocaria o colete mágico e faria todo o possível para me manter em segurança também. O colete mágico poderia ou não ter poder, mas minha crença nele teria. Dito de outra forma, um placebo não é real de fato, mas o efeito placebo é. Então tenha fé e amarre o seu camelo. No Brasil a gente diz, né? Acredite em Deus, mas tranque o seu carro. E continue purificando. Eu sinto muito, por favor me perdoe. Eu te amo, sou grato.